bem-vindas. Eu fico muito, como eu disse, com uma grande alegria que a gente se reúne aqui toda quarta-feira. No nosso primeiro encontro, a gente desmembrou um pouquinho as questões da neuropsicopedagogia, né? Adentramos nessas questões da neuropsicopedagogia, que é um território fascinante, vasto, dá para a gente fazer rodas e rodas e rodas de conversa falando sobre isso. E aí a ideia, então, é que a gente possa alternar de 15 em 15 dias. Uma quarta a gente fala de assuntos de neuropsicopedagogia, na outra a gente fala de assuntos de psicanálise, para que a gente possa... É óbvio que em algum momento elas vão se fundir, os assuntos vão se fundir, mas para a gente poder tratar do maior número de assuntos possível, né? E aí, o que são mecanismos de defesa? O que a gente pode dizer sobre mecanismos de defesa? É crucial a gente entender o que eles são, e eu posso dizer que, em termos simples, para descrever, eu posso descrever como estratégias psíquicas inconscientes que a gente utiliza para se proteger de sentimentos dolorosos, de pensamentos perturbadores, de situações que a gente entende como ameaça. Então, é exatamente isso, é um mecanismo de defesa psíquico e inconsciente. É importante a gente pensar nisso, porque é como se fosse um reflexo, né? Você não para pensar, opa, peraí, aqui tem um perigo, o que eu vou fazer? Não, é um reflexo que você tem para se defender. E aí a gente pode dizer também que, por exemplo, às vezes a gente nem percebe, né? Mas o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, ele vai usar o mecanismo de defesa como um alarme, como soou um alarmezinho, uma proteção interna que vai se ativar quando a gente se sentir sobrecarregado emocionalmente, por exemplo. Eles atuam distorcendo a realidade de alguma forma, existe uma distorção da realidade de alguma forma, às vezes com o objetivo de reduzir a ansiedade e de manter um certo equilíbrio psíquico. Eu vou dar um exemplo de por que eu disse de distorcer a realidade. Eu queria ver se vocês concordam comigo. Às vezes você está passando por um momento na tua vida muito difícil, que você sabe que você devia estar triste, devia estar sofrendo, que você devia estar perdendo a cabeça, né? O teu racional, ele te direciona e fala assim, Tati, por que você está tão calma nesse momento tão difícil? E aí você para pensar e às vezes você pensa assim, não consigo sentir, eu simplesmente estou anestesiada, não estou sentindo. É um mecanismo de defesa para um momento, seja qual for, um momento de perda, um momento de perda de um emprego, um momento de falta de grana, um momento de problemas no relacionamento, um problema comigo mesma, de autoimagem, enfim, qualquer coisa. Não é necessariamente desastres. Às vezes é uma coisa que, para você, é muito grande, mexe muito. E aí o teu organismo cria esse mecanismo de defesa e, às vezes, você pode não demonstrar o que você acha que deveria estar sentindo, né? Quem nunca viveu uma situação dessa? E a teoria, deixa eu falar um pouquinho aqui, que a gente falou de Freud, né? A Silvia falou de Freud e tudo mais. A teoria dos mecanismos de defesa, ela foi amplamente desenvolvida por Freud e, posteriormente, ela foi aprofundada pela filha dele, pela Ana Freud, e outros, obviamente, importantes nomes da psicanálise.
embora muitas vezes associada a algumas situações de sofrimento psíquico, é importante a gente ressaltar que todos nós utilizamos mecanismos de defesa no nosso dia a dia. Foi o que eu falei, não precisa ser um desastre, não precisa ser um problema gigantesco. Eles são parte integrante, os mecanismos de defesa, eles são parte integrante do nosso funcionamento mental. Vamos imaginar, por exemplo, um termostato em um ambiente. Quando a temperatura fica muito alta ou fica muito baixa, o termostato ele vai acionar um mecanismo para regularizar a situação, para regular a temperatura e manter um nível confortável. Da mesma maneira, os mecanismos de defesa eles atuam para manter um conforto psíquico. E alguém quer falar alguma coisa até aqui? Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Ok? Então... Eu já passei por essa experiência várias vezes. Constante. Quer dar um exemplo? A morte da minha mãe, a morte do meu marido, um possível afogamento, enfim, muitas vezes. Eu tenho isso muito forte em mim, de acionar esse que você chama de mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa. Que nesse caso, é porque a gente sempre liga, né, o mecanismo de defesa a coisas sérias, a coisas importantes, um afogamento, perdas, né? Imagina, são momentos de tensão que eu costumo dizer que o mecanismo de defesa ele é ativado no nosso organismo para que vamos imaginar o nosso organismo como uma máquina, e aí o mecanismo de defesa ele entra em ação para a gente não quebrar, para a gente não desligar. Às vezes, por exemplo, em situações muito sérias, né, vamos imaginar, estou num prédio em chamas e preciso pular do terceiro, quarto, quinto andar naquele colchãozão dos bombeiros para me salvar. No meio do caminho, talvez eu desmaie. É um mecanismo de defesa. O meu corpo ele desliga ou ele diminui ao máximo as funções dele para que eu não quebre, né? E aí, é um sentimento de sobrevivência, né? Exatamente. Eu tenho um caso que eu atendo, que é uma menina, né, que as relações dela social são muito complicadas. E ela estava namorando com o menino, esse menino terminou com ela, e ela chegou na sessão, assim, ora com raiva, ora muito triste, ela falou assim: é estranho, porque eu não consigo sentir muita coisa, né. E aí eu não sei se caberia aqui um certo mecanismo de defesa, né, porque, como eu falei, ela tem muita questão com as relações sociais dela, sabe. Uhum. E aí ela chegou: "Nossa, mas eu não consigo chorar, eu não consigo sentir, é como se eu tivesse apática diante da situação". Foi o que eu Até falei, anestesiada, né? Sim, até porque talvez se ela sentisse, muita coisa ia acontecer com ela, porque ela tem muitos, mas muitos muitos sintomas físicos, que chega, assim, a tremer na sala quando eu atendo ela, sabe. Exato. Então, Então é aquele é mecanismo. o sistema nervoso acionando aquele alarme: opa, perigo. Se eu deixar tudo isso que está aqui dentro, essa enxurrada de sentimentos e emoções fluir, eu quebro. Então, eu aciono um mecanismo de defesa, né? Uma coisa isso que você está falando, Lu, me fez lembrar de um transtorno que eu não sei se todos conhecem, que é o transtorno da despersonalização ou da desrealização. Ele é um mecanismo de defesa. Ele é uma forma de defesa do corpo, né? Você sai do teu supostamente, né, da tua realidade,
você olha a tua realidade de fora para que você não vivencie aquele momento, né? Aquele trauma, aquela emoção. Então, você desliga, você despersonaliza e aí você fica meio um fantasminha aqui na tua própria vida durante um período para que você possa, para que dê tempo do cérebro processar aquela emoção, aquela vivência, aquela informação, para que você possa voltar e resolver. É mais ou menos isso. Né? Um dos mecanismos de defesa que a gente pode citar aqui é a negação. Eu acho que a negação é um dos mecanismos de defesa mais conhecidos. A negação ela consiste em recusar a realidade de uma situação dolorosa ou inaceitável. É como se a pessoa se recusasse a ver o que está acontecendo, se recusasse a viver aquela situação. Vamos imaginar aqui um relacionamento, um casamento, onde um dos dois desconfia ou sabe que o outro está tendo uma relação extraconjugal. Mas aquela pessoa, até que ela tome uma atitude, até porque quando ela aceita, ela precisa tomar uma atitude, né? Nem que seja dizer, beleza, a gente vai ter um relacionamento aberto, que é uma atitude, mas né, quando você aceita a situação, você precisa se posicionar. Então, você muitas vezes nega e finge que nada está acontecendo. Não, está tudo bem. Finge que nada está acontecendo. Isso é a negação, entre outras tantas situações que a gente pode usar aqui de exemplo. Né? Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui. Na verdade, quero dar 2 exemplos. Uma pessoa recebe um diagnóstico médico grave, e aí ela age como se não tivesse acontecido nada. Ela ignora os sintomas, ela ignora as recomendações médicas. A pessoa recebe um diagnóstico de uma doença fatal. E aí ela vai viver a vida dela como se nada estivesse acontecendo. Às vezes, pessoas que têm câncer terminal, por exemplo, se recusam ao tratamento. Não vou me tratar, eu quero viver a minha vida. Né? E aí a gente pensa assim, não tem certo e errado. São mecanismos de defesa, são escolhas, muitas vezes inconscientes, sim, né? Mas existem as escolhas conscientes, mas existe um fundo inconsciente, que é o mecanismo de defesa, que vai desencadear toda aquela maneira de agir. No contexto da aprendizagem, por exemplo, que não dá para deixar de falar disso, né? Porque são as minhas raízes. Vamos imaginar aqui um estudante que não se preparou para a prova, e aí, quando ele recebe a nota baixa, ele diz que a prova estava muito difícil, que o professor tem algo contra ele, que, mas não, o professor está de implicância comigo. Isso é a negação. E não é um mau caratismo. Por isso é inconsciente. É uma defesa que a pessoa realmente acredita naquilo. Ela não fala aquilo porque ela sabe que ela não se preparou e ela não foi bem na prova por culpa dela. E aí ela culpa o professor ou ela culpa a prova que estava muito difícil. Ela realmente acredita naquilo. Não, estava muito difícil e ela acredita. E aí depois ela vai processando a informação. Isso me lembrou até de um caso também que eu atendo, de uma paciente que ficou num relacionamento durante 12 anos. Ela teve filha com um cara, tudo, só que desde o começo, no primeiro mês, ela soube que esse cara estava com a ex, que tinha engravidado ela, estando com ela. E ela levou 12 anos nesse relacionamento. E ela virou para mim ontem e falou assim: "Luana, eu tampei o sol com a peneira. Eu não enxerguei o que estava acontecendo". E quando eles se separaram, chegou aquela culpa para ela, né: "Onde foi que eu errei? A Uhum. culpa é minha, eu deveria ter feito diferente".
E aí talvez podemos pensar também numa negação, né, onde talvez ela não quis enxergar, porque ela disse que estava óbvio isso para ela, mas ela queria estar ali naquele relacionamento por medo, medo de não ter ninguém, porque ele aceitou ela do jeito que ela é. Então é bem complicado, né. Sim, a gente não pode, como a gente às vezes escuta muitas pessoas falarem: "Ah, mas por que não larga, gente? Que covarde!" A pessoa não enxerga, né? A pessoa depois que de um tempo como ela, com 12 anos depois, que ela foi olhar de fora a situação, e aí não é uma despersonalização, é um reconhecimento da realidade, é que ela foi perceber de fato, gente, 12 anos, o que eu fiz? Né? Podia ter feito assim, assim. É igual quando você tem uma discussão na rua, né? Você bate boca com alguém no supermercado, aí você vira as costas e vai embora, e depois você fica assim, eu podia ter falado isso, 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 isso. É mais ou menos por aí. Aí você começa a pensar friamente, né? Você começa, de fato, a racionalizar a situação e a tentar, e aí pensar, poxa, mas eu podia ter feito isso e aquilo. Outro mecanismo de defesa importante é a repressão. Ela envolve manter pensamentos, sentimentos, memórias dolorosas fora da consciência. Você reprime, é um processo inconsciente também de esquecimento motivado por uma angústia ou por uma dor. Você é como se você fingisse, né, que aquilo não existe. Inconscientemente, aquelas memórias estão guardadas tão fundinho que elas para você não existem, você não tem consciência delas. Por exemplo, uma pessoa que vivenciou um trauma na infância, e isso é uma realidade que quem trabalha com terapia vê muito, né, em estudo de casos e até em atendimentos, uma pessoa que viveu um trauma na infância e ela não se lembra dos detalhes do que aconteceu. Por exemplo, existem duas situações importantes aí. Uma é que o nosso cérebro ele não é fiel a gente, né? Ele não é um cara que ele guarda as memórias exatamente como elas aconteceram. A gente jura de pé junto que aquela memória é 100% real, aconteceu daquele jeito. Mas o cérebro não. Já existem estudos há muito tempo que dizem que o nosso cérebro ele não guarda exatamente, ele guarda o que é mais importante, mas algumas coisas, por exemplo, uma cor, né, um local, uma frase, uma forma de falar, às vezes a gente lembra de um jeito e não é exatamente daquele jeito. Na repressão, o teu cérebro simplesmente joga fora. Não tem o filme Divertidamente, né? Que a alegria começa a jogar naquele tubinho, tudo que não presta, e aí vai lá para o limbo da memória. É mais ou menos isso. É a repressão. Uma criança, por exemplo, que sofreu um abuso sexual na infância, e aí, quando ela se torna adulta, ela não lembra daquilo. Pode ser que em algum momento ela lembre? Pode. Como? Terapia, ela está fazendo terapia por outro motivo e de repente ela lembra. Ela pode ter um gatilho, pode acontecer alguma coisa na vida dela, ou ela pode ver alguém, ou saber de uma história, e aí pluf, aquilo vem à mente. Ou pode não lembrar nunca, pode ficar guardado para sempre. Isso vai depender do percurso de vida daquela pessoa, né? E aí, mais uma vez, no contexto da aprendizagem, por exemplo, a gente pode usar o bullying na escola como uma situação de repressão, que a criança, o adolescente, né, ela pode, até um adulto mesmo, sofre bullying, ela reprime aquelas lembranças dolorosas associadas àquele período. E aí ela tem dificuldade de verbalizar as dificuldades, os traumas,
ela não consegue verbalizar, porque verbalizar é vivenciar a situação, é reviver a situação. E muita gente ainda não tá, demora a estar preparada para isso. Né? Tem gente que não verbaliza situações, algumas situações nunca verbaliza, outras ela demora a verbalizar, porque ela vai reviver aquilo. Uma outra forma de mecanismo de defesa, a gente pode falar que é a projeção. E aí a projeção, ela atribui a outras pessoas sentimentos, desejos, características que são inaceitáveis nela própria. É como jogar para fora o que eu não quero reconhecer em mim mesma. Eu jogo para o outro. Então, por exemplo, uma pessoa que sente muita raiva, mas ela não admite isso, ela pode acusar o outro de ser agressivo, de ser irritado. Ah, você é muito mal-humorado, mas ela tem aquela raiva dentro dela. E aí ela projeta no outro, né? Ela joga para fora em forma de uma acusação para outra pessoa. E isso pode acontecer, se vocês quiserem dar outros exemplos aqui, né? Não só com sentimentos, mas com desejos também. Né? Uma pessoa que, sei lá, vamos imaginar aqui num contexto de uma mulher que se reprime fisicamente, ela anda, né, toda vestida fechadinha, ela está sempre se escondendo, mas ela gostaria de ser uma mulher sexy, bonita, desejável. Quando ela enxerga alguém daquela forma que ela deseja ser, que ela é, mas que ela não mostra, ela acusa, ao invés dela dizer assim, nossa, que mulher linda. Não, ela vai dizer, olha que vulgar aquela mulher ali com aquele decote, com aquela saia curta. Isso é uma projeção. Ela está jogando para fora uma coisa que está aqui dentro, que ela sente. Tati, Ela não lê. seria uma certa inveja, não, né? Acho que não, né? Pode ser, são coisas diferentes, né? Porque a inveja, ela se mostra mais como algo que eu gostaria de ser e não sou. Você é uma coisa que eu não sou, mas eu gostaria de ser, né? A inveja, ela é mais ou menos isso. A projeção, não. A projeção é mais uma coisa que eu tenho dentro de mim, que eu sou, mas que eu reprimo, que eu seguro, que eu guardo, eu não aceito. Então, eu jogo para o outro em forma de acusação. Então, ela é parecido, mas não é a mesma coisa. Por exemplo, um professor que se sente inseguro em relação ao seu conhecimento, ele pode criticar constantemente a inteligência dos alunos, porque aí ele mascara a insegurança dele. Né? Ele vai, não, os alunos é que não são muito inteligentes, ele jogar para o outro. E aí a gente entra na racionalização. A racionalização, ela envolve encontrar explicações lógicas, racionais, aceitáveis, para comportamentos ou sentimentos que, na verdade, são motivados por impulsos inconscientes ou emoções desconfortáveis. É uma forma de justificar o injustificável, né? Eu vou falar de novo sobre a racionalização. Ela encontra explicações lógicas, ela justifica de forma lógica sentimentos e ações que são ou impulsos inconscientes, emoções desconfortáveis que são inaceitáveis, injustificáveis, mas ela busca uma justificativa para encobrir aquela atitude. Por exemplo,
Alguém gasta, uma pessoa que gasta compulsivamente, socialmente, se a gente parar para pensar, é um comportamento meio que inaceitável. É uma pessoa compulsiva com dinheiro, gasta, 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 gasta. Não teria justificativa, por exemplo, para a pessoa ter 200 pares de sapato, já que ela só tem 2 pés. Né? Não tem tempo na vida suficiente, ainda mais eu que tenho poucos, para mim é mais injustificável ainda. Mas a gente estou tendendo aqui ao exagero, mas eu tenho 200 pares de sapato, eu tenho 300 bolsas, eu tenho 3 quartos de closet com roupas que talvez eu nunca vá usar, mas eu preciso gastar. E aí ela vai racionalizar as suas compras dizendo que estava tudo em promoção. Ou que, não, peraí, eu compro o que eu mereço. Né? Ela gastou numa blusinha R$ 2.500, mas estava em promoção, porque ela custa 7.800. Ai, Tati, você descreveu minha paciente. Nossa, todinha. Ela guarda muita coisa na geladeira, na despensa dela, né? Por coisas do passado dela, enfim. Aí eu falei, tá, mas o que te levou a isso, né? Ela falou, porque estava na promoção, o frango estava R$ 12 ali o quilo, não sei o que, estava em promoção, adoro uma promoção. Aí ela fala, pobre, gosta de uma promoção. Pois é, eu estou atendendo aqui para o exagero de gastos, para uma realidade que talvez, né, seja muito distante, mas você deu um exemplo muito real, muito, muito palpável, né? A pessoa vê a palavra promoção, é a desculpa que ela precisava para ela dar vazão a esse impulso, né? Para ela racionalizar um impulso que não tem justificativa. Uma pessoa, por exemplo, que vai procrastinando os estudos e ela pode racionalizar dizendo que ela trabalha melhor sob pressão. Me veio agora um exemplo perfeito, que eu acho que todo mundo já ouviu essa frase na vida: o bagunceiro. Aquele bagunceiro que diz, não arruma minha mesa não, porque eu me acho na minha bagunça. Isso é racionalização. Se arrumar, não encontra nada. Se arrumar, eu não me acho, né? É a mesma situação do frango em promoção. É a mesma situação do trabalhar melhor sob pressão. Mas até me clareou, porque nesses 2, 3 anos que eu atendo ela, não tinha pensado em racionalização, né? Mas agora me clareou um pouquinho. Te dá um caminho, né, para trabalhar isso. Sim, sim. E aí, eu acho que não tem ainda um monte de coisa. A regressão, por exemplo. A gente tem outro mecanismo de defesa é o que não falta na vida da gente, né? Se não tiver, a gente inventa um, né? A regressão, diante de uma situação de estresse, por exemplo, ela pode retomar. Vou dar aqui um exemplo típico da regressão. Uma criança que é filha única, que está lá, vamos botar aí lá pelos seus 5 aninhos de idade, e aí a mãe tem um bebê. Essa criança que já não usa fralda, que já não chupa chupeta, que já não faz uso de mamadeira, que obviamente não mama no peito, que não faz pirraça, ela volta com todos esses comportamentos muito mais infantis, né? Comportamentos de bebê, ela regride por conta daquela situação de estresse que é ter um irmãozinho, porque a mãe vai dar mais atenção para aquela criança, porque a mãe vai, obviamente, um bebê recém-nascido precisa de mais atenção, então aquela criança vai ter mais atenção, é a troca da fralda, é o bebê que chora toda hora, é o colinho. Então, na visão da criança do irmão mais velho,
minha mãe está me abandonando. Então, inconscientemente, eu vou regredir, vou começar a fazer birra, vou começar a chorar igual um bebê, vou pedir mamadeira, vou, de repente, até fazer xixi na roupa, fazer cocô na roupa, porque se ele faz tudo isso e ele tem a atenção dela, eu vou fazer também, vou ter a atenção dela, mas são mecanismos de defesa inconscientes, isso tudo acontece sem que seja racional, né? Um aprendizado, por exemplo, que de repente uma criança maior, os pais, por exemplo, chegam na coordenação, mas olha só, meu filho ia bem em matemática, em português, de repente regrediu, sabia fazer conta de somar, de dividir, de repente não sabe mais, eu não sei o que está acontecendo. A primeira pergunta que eu fazia na coordenação, quando eu era coordenadora ou diretora, era essa: vocês estão planejando um bebê? Tiveram algum bebê? Você está grávida? Era a primeira pergunta que eu fazia, gente, porque é típico, é padrão. Já aconteceu diversas vezes de os pais chegarem e falar assim, eu estou grávida, mas ele não sabe. Teve uma mãe, um casal que veio falar comigo, né, preocupado, falou assim, mas ele não sabe. Eu falei, sabe. Sabe porque sente, porque a rotina muda, porque as coisas mudam. Tudo fica diferente. E como é um processo inconsciente, você acha que não sabe porque conscientemente você não contou para o seu filho que ele vai ter um irmãozinho ou uma irmãzinha. Mas inconscientemente aquela criança está sentindo no ambiente que as coisas estão mudando. Então ela já automaticamente já começa a regredir. Temos também a formação reativa. A formação reativa ela envolve expressar um comportamento ou um sentimento que é o oposto do impulso inconsciente que a pessoa realmente está sentindo. Ela faz o contrário. Uma pessoa, por exemplo, que sente, aí vamos falar da inveja. Uma pessoa que sente inveja de outra, ela pode se mostrar excessivamente elogiosa com aquela pessoa. Eu morro de inveja daquela pessoa, mas é um sentimento inconsciente. E aí eu falo, nossa, como você é linda, como você fala bem, como você se veste bonita, como você é elegante, né? E aí você vai exaltando aquela pessoa, mas lá no fundo, a angústia que você sente, a inveja, né? E aí a gente está falando de uma coisa que não é maldade, sempre lembrando, eu repito porque é importante, é inconsciente. Não é uma maldade. Eu vou elogiar aquela mocreia ali porque eu morro de inveja dela. Não é isso. Né? É inconsciente. Eu não sei o que eu sinto, eu não percebo o que eu sinto. Um professor que tem dificuldade de lidar com a autonomia dos alunos, ele pode se mostrar excessivamente controlador porque é autoritário, porque isso vai ser uma máscara para esconder uma insegurança dele, uma dificuldade que ele tem de manter a disciplina dentro de uma sala de aula, porque ele é tão inseguro e os alunos são tão desenvoltos que ele se transforma num ditador dentro da sala para poder mascarar a insegurança dele. Isso é a formação reativa, é você agir de forma contrária. Peraí, deixa eu beber uma água. A gente tem também a sublimação. A sublimação ela consiste num mecanismo de defesa um pouco mais maduro. A sublimação ela consiste em canalizar impulsos ou desejos inaceitáveis para atividades socialmente valorizadas. Vamos imaginar aqui algumas situações que a gente possa entender melhor. Uma pessoa com impulsos agressivos, ela pode direcionar essa energia para a prática de esportes de contato, por exemplo. A gente falou disso no grupo essa semana, não foi? A gente falou dessa sublimação.
Uma criança com muita energia e dificuldade de ficar parada, ela pode se destacar em atividades físicas ou artísticas que exijam movimento e expressão. E aí a gente não está falando de uma criança com TDAH. A gente está falando de uma criança só que tem muita energia. Existem crianças que têm aquela energia de explosão. Eu preciso correr, eu preciso pular, eu preciso falar muito. E aí ela canaliza essa energia para ser a oradora da turma, para ser a representante da turma, se ela é uma pessoa que precisa falar muito, ou ela não consegue ficar parada, então ela vai fazer uma atividade física, né? E aí a gente vai falar de outro mecanismo de defesa que a gente falou também junto com a sublimação, se não me engano, que foi o deslocamento, né? O deslocamento, ele envolve redirecionar sentimentos ou impulsos de um alvo original para um alvo substituto que seja menos ameaçador. Eu não posso encarar aquele ali, então eu vou deslocar para aquele, porque aquele ali eu dou conta. Né? Uma pessoa que se sente frustrada com o chefe no trabalho, por exemplo, ela pode chegar em casa e descarregar nos filhos, na esposa, no marido, porque inconscientemente ela acha que, não, com o chefe eu não posso, com meu chefe eu não posso bater de frente, porque aí ele vai me mandar embora, ele vai me, sei lá, né, eu vou sofrer uma consequência que eu não dou conta. Mas se eu chego em casa e bato boca com a minha esposa, daqui a pouco tá tudo bem. Isso me fez lembrar, agora eu vou falar uma coisa mais pessoal. O meu irmão, ele é bem, assim, destrutivo, sabe, ele tem muita raiva e muitas vezes, assim, essa raiva é muito há muitos anos já é muito direcionada para minha mãe. E ele sempre quebrou as coisas na casa da minha mãe, sempre destruiu as coisas. E teve uma vez na minha análise, que eu fazia na época com uma psicanalista, que ela virou e falou assim para mim: "Luana, como seu irmão não pode bater na sua mãe, ele quebra as coisas de casa". Aquilo fez tanto sentido para mim, mas tanto sentido, porque é impressionante, é só com a minha mãe que essa raiva é direcionada. E aí muitas vezes, até mesmo na terapia, sempre me perguntaram: "Mas como que foi a criação, tudo?". Foi tudo igual, porque eu sou extremamente diferente do meu irmão, 1000 vezes diferente. E ele é uma pessoa mais agressiva, mais destrutiva. E quando ela falou isso, sabe quando faz tanto sentido? Porque ele não pode bater nela, porque primeiro que ela é idosa e mulher, vamos dizer assim. E então ele vai e despeja em outras coisas, principalmente dela, né, as coisas que ela Uhum. comprou, as coisas que ela Para tem há muitos atingir de anos. alguma forma, né, mas Exatamente, sem uma violência física, vamos dizer assim. exatamente, E exatamente. provavelmente essa agressividade em relação a ela tem um fundo, uma origem muito mais profunda a ser pesquisada, né? Sim, Não é simplesmente uma raiva que eu sinto do nada, ela tem uma origem, com certeza que, que pesquisando em algum momento se descobre, né? E, bom, falamos aqui eu acho que falamos de, se não todos, quase todos os mecanismos de defesa que eu consegui trazer, que eu consegui pensar, eu acho que a gente perpassou aqui por todos eles, mas uma coisa que é importante a gente falar é que, embora os mecanismos de defesa eles tenham a função inicial de proteger, né, a gente, como a gente falou isso lá no início, o uso excessivo, o uso inadequado, ele pode gerar impactos negativos na nossa vida, como você deu um exemplo agora, né? O seu irmão, ele direciona, ele canaliza para outra coisa, mas isso não quer dizer que não seja prejudicial para a vida dele, porque isso gera vários conflitos, isso gera prejuízos, enfim, e um desgaste emocional imenso, tanto para ele, quanto para sua mãe, para quem está em volta presenciando. sim. Né? Então, assim,
É um mecanismo de defesa, mas, né, use com moderação, né? Cérebro, use com moderação, por favor. A distorção da realidade, por exemplo, o uso constante de mecanismos de defesa pode impedir a gente de enxergar de forma clara e objetiva a realidade, dificultando a resolução de problemas, a tomada de decisões conscientes. Os mecanismos como a projeção, a negação, a formação reativa, eles podem gerar conflitos interpessoais, como a gente está aqui falando, dificultando a construção de relacionamentos saudáveis e autênticos. Pode gerar um bloqueio de crescimento pessoal, por exemplo, evitar o contato com as emoções, né, e conflitos nossos internos, ele vai impedir a gente de se conhecer, ele impede o autoconhecimento, ele impede o desenvolvimento de estratégias mais adaptativas para lidar com as dificuldades. E aí você acaba se tornando uma pessoa que se isola, que não tem uma vida social, ou que não se conhece de fato. E aí, em algum momento da sua vida, você vai fazer uma terapia e você se pergunta: quem sou eu? Não sei. Porque eu usei tantos mecanismos de defesa na minha vida que eu não sei quem sou eu não me conheço. O que eu gosto? Né? O que a Tati gosta? Pergunta de entrevista de emprego, né? Fale 3 virtudes e fale 3 defeitos. Não vai sair. Porque você não se conhece. Você está sempre usando um mecanismo de defesa para driblar, e aí você não cresce. Né? O seu crescimento pessoal, o seu crescimento profissional, ele fica comprometido. Por exemplo, pode gerar dificuldade de aprendizagem no contexto educacional, que a gente deu tantos exemplos aqui. Mecanismos de defesa podem dificultar a identificação de dificuldades de aprendizagem ou gerar dificuldades de aprendizagem. Porque você vai jogar, por exemplo, tanto a culpa lá, a prova estava difícil, o professor implica comigo, ele não explica direito, meus colegas não param de falar, que eu vou mascarar uma situação de dificuldade de aprendizagem. Às vezes, o problema está em mim. E eu não consigo identificar porque eu jogo a culpa, eu estou projetando sempre no outro. Gera impacto na saúde física, porque o estresse crônico ele vai resultar, por exemplo, da ativação constante de mecanismos de defesa, e aí isso pode ter efeitos negativos, como problemas cardiovasculares, gastrointestinais, imunológicos, porque eu vou estar sempre ali represando, né? O represar os sentimentos. Eu vou represar tanto que o meu organismo vai responder como uma gastrite, como um AVC, por exemplo, né? Que vai de uma coisa simples a uma coisa muito séria. É importante a gente reconhecer, e aí vai uma reflexão aqui, que é muito importante a gente reconhecer os nossos próprios mecanismos de defesa e com eles e como eles podem estar influenciando na vida da gente. A autoconsciência é o primeiro passo para a gente desenvolver formas mais saudáveis e adaptativas, de lidar com os desafios. Porque o mecanismo de defesa nada mais é como uma forma de protelar, vivenciar uma situação. Né? É deixar para depois, é fingir que ela não existe. Todos os mecanismos de defesa que a gente viu aqui são basicamente isso. Eu escondo, eu finjo que não sinto, então eu represo, eu reprimo, ou eu projeto no outro um sentimento que eu tenho nessa pessoa, mas aí eu projeto num objeto, numa outra pessoa.
e assim por diante. Eu nego, eu esqueço, né? Eu sinto inveja, mas eu elogio, mas aquilo está me corroendo por dentro. Então, a gente precisa reconhecer esses mecanismos de defesa e tomar consciência deles e fazer as pazes com eles, fazer as pazes com a gente mesmo. Reconhecer, não, realmente, eu uso eu uso essa estratégia para não viver determinada situação, para não sentir determinada situação, emoção, vamos dizer assim. E aí a gente aprende a lidar com os desafios, né, de uma maneira mais saudável, mais adaptativa. Eu queria usar só mais um pouquinho de tempo, eu sei que a gente já está com 1 hora de live, eu queria usar só mais um pouquinho de tempo, porque eu trouxe uma ideia da perspectiva da neuropsicopedagogia sobre tudo isso. E eu acho importante a gente pensar sobre isso um pouquinho. A neuropsicopedagogia, ela oferece para a gente uma lente muito valiosa para compreender a base neural dos mecanismos de defesa e os impactos no processo de aprendizagem e desenvolvimento. Por exemplo, eu vou falar um pouquinho sobre neuroplasticidade. O cérebro da gente, ele tem a capacidade de se modificar ao longo da vida, que é a neuroplasticidade. Quando a gente toma consciência dos nossos mecanismos de defesa, né, disfuncionais, a gente pode, através das novas experiências e aprendizados, desenvolver estratégias, como eu acabei de dizer, mais adaptativas de regulação emocional. Ou seja, a gente vai usar a neuroplasticidade para transformar os mecanismos de defesa em uma estratégia mais adaptativa. Os mecanismos de defesa, como a negação ou a racionalização, eles podem impactar, por exemplo, as funções executivas. O que são funções executivas? Planejamento, organização, capacidade de insight, de ter ideias, de ter pensamentos rápidos. E aí, isso é essencial para o sucesso acadêmico, para o sucesso pessoal, para o sucesso profissional. E os mecanismos de defesa, como a negação, por exemplo, e a racionalização, eles vão inibir essas funções executivas. A compreensão dos mecanismos de defesa, ela vai ajudar a gente a entender como as crianças e os adolescentes lidam com as emoções. Então, a gente vai ter a capacidade de fazer intervenções neuropsicopedagógicas, psicológicas, que podem auxiliar no desenvolvimento dessas estratégias de regulação emocional, prevenindo o uso excessivo delas. A intervenção psicopedagógica, quando ela identifica os mecanismos de defesa em ação, no contexto, por exemplo, da aprendizagem, a gente, como psicopedagogo, psicólogo e neuropsicopedagogo, enfim, a gente vai desenvolver estratégias de intervenção que vão auxiliar aquele aluno a reconhecer as dificuldades e a lidar com as frustrações de uma forma que ele possa construir uma relação mais saudável com o aprendizado. Então, para nós, profissionais que atuamos diretamente com os indivíduos em processo de desenvolvimento, né, ou sofrimento psíquico, a compreensão desses mecanismos é crucial através da empatia, da escuta ativa, da identificação dos padrões, das intervenções delicadas, da abordagem, né, delicada, da promoção da autoconsciência, do trabalho em equipe, às vezes com a troca de informações entre profissionais da educação, da saúde mental, né? Aquela equipe multidisciplinar, junto trabalhar de forma a auxiliar a pessoa, né? É fundamental para a compreensão mais completa do indivíduo, para desenvolver nele estratégias mais eficazes e saudáveis
para lidar com os desafios da vida. Deixa só eu ler aqui que a Giovana, que entrou agora há pouquinho, ela ainda está? Ah, ela não está, mas ela escreveu aqui que ela fazia isso no trabalho, achava que o problema estava nos outros, ainda não sabia que estava no espectro e ficou depressiva. Então, tá vendo? Aí a gente tem uma outra situação, né, que é dentro do espectro autista, ela usava o mecanismo de defesa no trabalho e projetava, ela usava a projeção para mascarar um sentimento, uma emoção, uma dificuldade, que aí ela depois veio descobrir que estava no espectro. Gente, é isso. Eu, por mim, ficava aqui mais umas 2 horas com vocês, mas eu sei que vocês precisam descansar, precisamos todos. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Juliana, bem-vinda, entrou agora há pouquinho, pegou um pedacinho, mas está gravado. Depois, se você quiser assistir do início, vai ficar tudo gravadinho. Silvia, Luana, Mames. Aliás, além de Mames, tem filhas também. Tem mamãe e filha aqui comigo hoje. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram compartilhar para a gente fechar nossa live de hoje? Na verdade, eu posso só fazer uma perguntinha bem rápida, bem breve. Uma pessoa que tem dificuldade em se responsabilizar e coloca toda a culpa no outro, podemos dizer que é uma projeção? Podemos. Ela está projetando no outro o que ela não admite nela mesma. Tá. Né? Ela está jogando para fora, ela está projetando no outro as próprias culpas, os próprios, né, ela está reprimindo aqui e jogando para lá. E aí ela não aceita, né, inconscientemente, que está tudo bem, isso não é meu, não me pertence. Sim. Juliana, não tem problema você ter entrado mais tarde, não tem problema nenhum. Depois você dá uma olhadinha na gravação e se tiver alguma dúvida, se quiser compartilhar alguma coisa, estou à disposição. Mais alguma dúvida? Não. Oi. Silvia? Eu só preciso sair agora. Tá bom, meu amor. Beijo, meninas. Beijo, Tchau, obrigada tchau. por ter ficado até Boa agora. noite. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Silvia, queria falar alguma coisa? Quero sim, quero te agradecer pelo trabalho de hoje. Eu tenho fibromialgia, né? Só que hoje eu pude refletir um pouco mais. E tudo que tu falou, eu concordo. Concordo, eu te disse que eu estava fazendo nesse momento, eu estava focada em neuropsicopedagogia. Devido à fibromialgia, eu tenho dificuldades de colocar tudo ao mesmo tempo. Então, eu tive que parar, focar, para encontrar um modo de sobreviver a isso que eu vivo hoje. Tá? Então, eu comecei a estudar. E era o que dava para fazer por uma série de modificações na minha vida. Eu comecei a estudar. E, realmente, os conhecimentos que hoje eu adquiri, como tu falaste, fazem a diferença na minha vida. E hoje, essa reflexão que tu nos trouxe veio muito, me ajudou muito a olhar assim, os mecanismos de defesa que eu vivenciei até desenvolver, até eclodir a fibromialgia. A minha situação de família, infância não foi nada fácil. Meu pai tem um quadro de esquizofrenia. Então, assim, ó, e isso também refletiu na minha família atual, infelizmente. Mas graças, assim, digamos, ao conhecimento, a esse momento que eu estou tendo contigo agora, nesse momento, nesse instante, traz uma clareza, traz algo para a gente pensar, traz algo para se equilibrar ainda mais, tá? Então, eu só agradeço mesmo pela oportunidade de poder te ouvir nessa noite, junto com todas as companheiras aí. Obrigada. Obrigada a você por palavras tão queridas, apesar de trazer, né, essa sua vivência, né, difícil. Eu sei que a fibromialgia é uma coisa muito desgastante, é uma vivência muito difícil e
parabéns pela tua força, parabéns por você buscar, por estudar, entender e conhecer. Eu estou à disposição, se você precisar. A gente está, né, a gente divide vários grupos, então eu estou à disposição para a gente bater um papo, se você tiver alguma dúvida. E eu é que agradeço essa oportunidade de poder estudar para trazer para vocês um pouquinho, né, de conhecimento, porque ninguém vem preparado, né? Eu não chego aqui na cara e na coragem para dizer, eu vou falar sobre isso e vamos lá, vou improvisar. Não. Por respeito a quem está comigo, a quem está me ouvindo, e, obviamente, para que eu possa trazer o máximo de conhecimento possível. Eu estudo bastante, eu, né, pesquiso, eu vou lá, eu me questiono, e aí eu digo para você, eu te agradeço e agradeço a todas vocês, porque está me engrandecendo, né? Poder estar aqui com vocês me engrandece muito. Então, é uma honra enorme. Muito obrigada por eu ter essa oportunidade de... É um momento humanizador, tá? Sim. O conhecimento trazendo um momento humanizador. Então, só gratidão a todos vocês. E eu Né? espero que a A gente tia, possa... nossa coordenadora. Sim? Eu espero que a gente possa espalhar isso, né? Eu sei que o horário, às vezes o dia, no meio da semana, e o horário é complicado, mas eu faço questão de gravar por isso, para que a gente possa espalhar esse conhecimento, disseminar esse conhecimento, que, como eu falei com a TT, hoje, inclusive, é o meu objetivo de vida, sabe? Eu amo o que eu faço. Tudo que eu falo aqui, que eu trago de conhecimento, é com muito coração, é com muito carinho, com muito amor, e eu espero poder atingir o maior número de pessoas possível com todo esse conhecimento, para que eu possa aprender também, né? Gente, um beijo enorme, muito obrigada por estarem aqui. A gente volta na quarta-feira. Quarta-feira é feriado, né? Tem um feriadinho aí, aliás, tem um feriadão aí, mas quarta-feira estou aqui ao vivo e vamos trazer um tema de neuropsicopedagogia dessa vez, tá bom?